Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, vamos explorar um tema que pode transformar sua vida para sempre. Como descobrir o seu lugar. Lições de Êxodo sobre a identidade e o chamado pessoal na comunidade de fé. Você consegue imaginar que a jornada árdua do povo de Israel, repleta de lutas, libertações e promessas divinas, pode ter muito a nos ensinar sobre a nossa própria identidade e propósito em Deus? Essa reflexão não é apenas teórica. Ela é prática e profundamente aplicável em nosso cotidiano. Vamos começar com uma reflexão instigante. O que realmente significa encontrar nosso propósito? Para muitos, essa conexão não surge de uma resposta instantânea, mas de um processo que envolve autoconhecimento e fé. Portanto, antes de mergulharmos nessa rica temática, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Esses pequenos gestos não só nos incentivam a criar mais conteúdo, mas também solidificam essa comunidade de busca conjunta por esperança e encorajamento espiritual. Agora, prepare-se para adentrar nas Escrituras e aprimorar nossa vida espiritual enquanto exploramos verdades profundas. O livro de Êxodo é mais do que uma narrativa histórica. Ele é um repositório rico e quase inexaurível de ensinamentos espirituais sobre identidade e chamado. Ao estudarmos a trajetória do povo de Israel, que emergiu da escravidão no Egito, percebemos um fascinante processo de autodescoberta que ecoa na jornada espiritual de cada um de nós. Essa jornada, marcada por desafios e transformações, revela que cada luta pode ser uma oportunidade para crescermos em nossa fé. Comparando isso com nossa própria caminhada, podemos nos perguntar: quais desafios estamos enfrentando hoje que podem nos moldar de forma semelhante? Em Êxodo 3, encontramos um momento emblemático: a revelação de Deus a Moisés por meio da sarça ardente. Este acontecimento não é apenas um ponto dramático na narrativa, mas um portal que nos permite entender a natureza de nossa identidade em Deus. Moisés, inicialmente reticente e cheio de inseguranças, recebe um chamado extraordinário que não só transforma sua vida, mas também molda a história de um povo. Isso levanta uma importante questão. Estamos dispostos a ouvir e aceitar o chamado que nos é apresentado, mesmo quando nos sentimos insuficientes? A declaração divina, "Eu sou o que sou", é poderosa. Não é apenas uma frase teológica. É uma afirmação abrangente que nos ensina que nossa identidade está intimamente ligada ao ser de Deus. Compreender essa verdade nos dá segurança em nosso propósito e nos lembra de que não estamos sozinhos nessa jornada. Então reflitamos: que outros aspectos de nossa identidade são moldados por Deus? Que verdades precisamos reconhecer sobre nós mesmos para entender melhor o nosso chamado? Essas considerações profundas não só revelam quem somos, mas também nos mostram como podemos servir de maneira mais significativa em nossas comunidades. Frequentemente, assim como Moisés, hesitamos em aceitar o chamado que nos é oferecido. Ele expressa insegurança sobre sua capacidade de liderar, e isso nos leva a refletir. Quantas vezes nos sentimos inadequados ou duvidamos de nossas habilidades? Pesquisas mostram que uma esmagadora maioria das pessoas experimenta insegurança em algum nível, o que faz com que a hesitação de Moisés ressoe com muitos de nós. Quantas vozes internas nos dizem que não somos capazes ou que não temos o que é necessário para cumprir os planos divinos? É perfeitamente normal se sentir inseguro, mas precisamos lembrar que Deus não nos chama com base em nossas capacidades, mas pela disposição e coragem de agir sob sua orientação. A resposta de Deus a Moisés é poderosa e encorajadora: "Eu estarei com você." Essa promessa é um lembrete de que nosso lugar na comunidade de fé se baseia na visão que Deus tem de nós, não nas percepções errôneas que podemos ter sobre nós mesmos. Explorando mais profundamente, no capítulo 12 de Êxodo, a narrativa sobre a Páscoa
possui uma profundidade que merece nossa atenção. O sangue do cordeiro sacrificado não é apenas uma nota histórica. É uma metáfora poderosa que nos fala sobre proteção, redenção e identidade do povo de Deus. Através do sacrifício da Páscoa, somos convidados a perceber que nossa identidade como filhos e filhas de Deus é marcada por amor, compromisso e redenção. Assim, descobrir nosso lugar não diz respeito apenas a habilidades individuais, mas a como nos conectamos a uma narrativa divina muito maior. Então, ao refletirmos sobre a Páscoa, que significado ela tem na sua vida? Como essa celebração molda sua identidade espiritual não apenas como indivíduo, mas como parte de uma comunidade de crentes? Essa conexão é vital, pois a Páscoa nos convida a examinar nosso papel dentro desse grande plano divino e, ao fazê-lo, instiga em nós o desejo de servir e amar ao próximo, formando laços de empatia e solidariedade. Além disso, em Êxodo 17, encontramos a batalha de Israel contra os Amalecitas, um momento crucial que ilustra a importância de uma espiritualidade ativa em comunidade. Enquanto Moisés erguia suas mãos em oração, o povo prevalecia. Essa prática nos ensina não apenas sobre o poder da intercessão, mas também sobre a essência de que nossas lutas são coletivas. Ninguém descobre seu lugar em Deus sozinho. É no cuidado, na oração e no apoio mútuo que encontramos as forças necessárias para enfrentar as adversidades. Pense um pouco sobre isso. Como podemos nos unir em oração e apoio mútuo na busca pelo nosso lugar na comunidade de fé? O que você pode fazer, a partir de agora, para ajudar seus irmãos e irmãs que precisam de encorajamento e apoio? Estas ações, mesmo que pequenas, podem ter um impacto profundo em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos rodeiam. Por fim, caminhando para o capítulo 18, encontramos Jetro, o sogro de Moisés, aconselhando-o sobre a importância de delegar tarefas e reconhecer os dons dos outros. Essa lição é poderosa porque nos ensina que na comunidade de fé não somos apenas chamados a liderar, mas também a servir e a reconhecer a importância dos outros. O exercício e avaliação de nossos talentos são cruciais para a saúde e eficácia da nossa comunidade. Como você pode ajudar outra pessoa a descobrir seu verdadeiro dom? Essas questões são essenciais para o crescimento do corpo de Cristo, pois à medida que cada um identifica e utiliza seus dons, todos nós nos fortalecemos e florescemos. Portanto, enquanto buscamos nosso lugar, lembre-se de que sua identidade está sendo moldada por Deus e em conexão com os outros. Agora, eu te pergunto, como você pode se engajar ativamente e de forma eficaz na sua comunidade de fé? Pense sobre isso enquanto continuamos a explorar mais lições profundas do Êxodo nos próximos momentos. Agora, vamos nos aprofundar em como a rica narrativa do Êxodo oferece lições valiosas sobre identidade e chamado pessoal, especialmente dentro dos contextos de comunidade de fé. Pensemos na figura de Moisés, um homem escolhido de forma extraordinária por Deus. Contudo, não podemos esquecer que, antes dessa escolha monumental, Moisés passou por uma profunda crise de identidade que moldou sua vida e sua visão de si mesmo. Sendo um hebreu criado como príncipe no Egito, Moisés sentia-se deslocado, entre os egípcios como um hebreu e entre os hebreus como um egípcio. Essa confusão de identidade não era apenas uma questão pessoal, mas refletia o que muitos de nós enfrentamos em nossas experiências de vida, arranjos identitários fragmentados e complexos. A primeira lição que podemos deduzir da história de Moisés é que, frequentemente, nossas experiências, sejam positivas ou negativas, nos moldam, mas não definem quem realmente somos. Você já se sentiu preso a eventos do passado que lhe impediram de avançar em sua vida? Essa é uma realidade que muitos enfrentam, especialmente em um mundo que parece ansiar incessantemente por validação externa.
O ambiente nos ensina a procurar outras afirmações que podem nos desviar da base sólida que é a nossa identidade em Deus. A jornada de Moisés destaca a importância de estarmos abertos para ouvir a voz de Deus que revela nossa verdadeira essência e nosso chamado em sua obra grandiosa. Ao considerarmos isso, podemos extrair lições valiosas sobre quem somos em Deus e como podemos viver essa verdade no dia a dia. Além disso, é fundamental lembrar que essa autodescoberta muitas vezes não ocorre de forma isolada. Ela é frequentemente mediada pela comunidade ao nosso redor. Agora, vamos refletir sobre a experiência coletiva do povo de Israel durante o Êxodo. Apesar das dificuldades enfrentadas, cada um desses desafios não apenas os uniu, mas também reforçou a identidade deles como povo escolhido de Deus. A travessia pelo deserto não era apenas uma jornada física, mas uma transformação espiritual significativa. As dificuldades tornaram-se oportunidades de crescimento e crescimento espiritual. Isso nos leva à segunda lição. As adversidades que enfrentamos podem ser instrumentos de edificação e crescimento. Você já pensou em como suas dificuldades estão moldando seu caráter e sua fé? Quando se deparar com crises, é vital que você busque compreender as lições que essas experiências têm a oferecer sobre você e sobre seu propósito divino. Assim, continuamos a nos perguntar: como podemos unir nossas forças em nossas comunidades de fé para encontrar propósito em meio às adversidades? Essas questões não apenas nos convidam à responsabilidade cristã de estarmos presentes para os outros, mas também à empatia e ao amor que devemos cultuar uns pelos outros. Além das dificuldades enfrentadas, devemos recordar o exemplo da tenda de encontro, onde os hebreus se reuniam em adoração e comunhão. Essa experiência não apenas reforça a importância da santidade, mas também destaca o valor da comunhão. A comunidade é um esteio vital na descoberta do nosso lugar e chamado. Ao nos envolvermos nas experiências uns dos outros através da partilha de histórias, amor e apoio mútuo, encontramos inspiração, encorajamento e até mesmo sabedoria. A comunidade também serve como espelho. Nossos dons e talentos são frequentemente revelados em contextos de serviço ao próximo. Ao nos comprometermos ativamente com a nossa comunidade de fé, não apenas favorecemos nosso crescimento espiritual, mas também estimulamos o crescimento espiritual dos outros. Isso nos conduz à pergunta: qual é o seu papel dentro dessa estrutura comunitária? Cada ato de serviço, cada gesto de amor, nos aproxima mais de nosso chamado. Assim, com esse espírito de união e autodescoberta, devemos seguir em frente. Agora reflita: como você pode se engajar mais profundamente em sua comunidade de fé e descobrir o chamado claro que Deus tem para você? É hora de agir e se comprometer com esse processo de descoberta e engajamento. Vamos conectar todas essas lições à essência de nosso ser e aplicar isso na nossa caminhada diária. À medida que nos aprofundamos no livro do Êxodo, continuamos a descobrir lições cruciais sobre identidade e chamado que se conectam diretamente ao nosso papel dentro da comunidade de fé. Moisés, escolhido por Deus para liderar, não é apenas uma figura de autoridade, mas um exemplo vívido de alguém que teve que confrontar suas próprias dúvidas e abraçar sua verdadeira identidade após anos de incertezas e questionamentos. Pense em sua própria jornada. Moisés fugiu do Egito, questionando seu valor, suas capacidades de liderança e sua identidade. Em meio a tudo isso, Deus se revela a ele através da sarça ardente, reafirmando quem ele realmente é e qual o chamado que lhe foi confiado. Assim como Moisés, é essencial reconhecer que as dificuldades e os desafios que vivenciamos não têm o poder de definir quem somos. A verdadeira questão está em como respondemos a esses desafios. É vital que, em momentos de crise ou dúvida, voltemos nossa atenção para o que Deus diz sobre nós.
Em 1 Pedro 2,9, encontramos uma afirmação poderosa: somos linhagem escolhida, sacerdócio real. Isso não só atribui valor individual, mas também ressalta nossa missão comum enquanto membros do corpo de Cristo. Um passo prático e eficaz para descobrir seu lugar na comunidade de fé é engajar-se ativamente. Participar de eventos, grupos pequenos ou ministérios dentro da sua igreja não apenas o integra, mas também desenvolve uma compreensão robusta de suas habilidades e dons espirituais. Por exemplo, ao se envolver em um ministério de acolhimento, você pode descobrir uma habilidade natural para confortar e servir aos outros, uma clara manifestação de seu chamado divino. Essa descoberta não só traz alegria pessoal, mas também é uma bênção para aqueles ao seu redor, reforçando nossa interdependência na comunidade. Devemos lembrar que, ao longo da história bíblica, Deus frequentemente usa indivíduos que se sentem inadequados ou despreparados para realizar grandes coisas. Pense em Davi, um jovem escolhido como rei, apesar de ser o menor entre seus irmãos. Sua história ensina que o potencial é frequentemente desencadeado quando confiamos em Deus e não em nossas limitações. Além disso, a presença de Jetro na vida de Moisés ilustra que muitas vezes precisamos de orientações externas para descobrir nossos caminhos. Não hesite em buscar conselhos e apoio, pois essas conexões podem fazer toda a diferença em sua jornada espiritual. Outra lição vital que emerge do Êxodo é o fato de que nossa identidade e chamado estão indissoluvelmente ligados à missão que Deus nos confia. Em Êxodo 3,10, Deus não apenas chama Moisés, mas também revela uma missão clara: libertar seu povo da opressão. Nossa jornada de fé vai além do crescimento pessoal, ela é uma missão divina. Compreender isso nos ajuda a perceber que somos instrumentos de algo muito maior e que, mesmo em situações desafiadoras, podemos encontrar propósito muito além de nossas preocupações cotidianas. Assim, nosso chamado não é apenas uma tarefa a ser cumprida, mas uma vida a ser vivida em amor e serviço. À medida que entendemos essa conexão, percebemos que cada um de nós desempenha um papel vital na construção do reino de Deus. Um desafio que fica é: como podemos ser ativos nesse processo? Muitas vezes, uma pequena ação pode ter um impacto que ressoa por gerações. O que você pode fazer esta semana para se conectar com sua missão na comunidade? Por fim, é crucial reconhecer que a identidade e o chamado são frequentemente revelados por meio do desenvolvimento e fortalecimento das relações em nossa vida espiritual. O envolvimento com outros crentes não apenas traz alegria e encorajamento, mas também feedback valioso. Em Provérbios 27:17, encontramos uma verdade prática: assim como o ferro afia o ferro, um homem afia o outro. Busque a companhia de pessoas que o incentivam. Elas podem ajudá-lo a navegar pelas complexidades de sua identidade e chamado dentro da comunidade de fé. Agora, à medida que nos aprofundamos mais, vamos explorar como essas conexões funcionam e como você pode se beneficiar delas. Ao final dessa jornada reflexiva pelo Êxodo e suas implicações práticas em nossas vidas, uma conclusão se torna evidente. Descobrir nosso lugar não envolve apenas buscar respostas interiores, mas sim engajar-se ativamente com o corpo de fé ao nosso redor. Cada um de nós possui um chamado único que, quando praticado, se conecta não apenas aos propósitos de Deus, mas também aos de nossos irmãos e irmãs, formando uma rede poderosa de apoio e crescimento que transcende nossas individualidades. Agora, convido você a dedicar um momento em oração e reflexão. Pergunte a Deus onde Ele deseja que você esteja e como você pode servir de forma eficaz. Esse serviço pode se manifestar em ações simples, mas repletas de significado, como ajudar um vizinho que precisa de apoio ou se entrevistar em atividades coletivas promovidas pela sua igreja.
O que realmente importa é a disposição de agir e ser um instrumento de mudança na obra que Deus realiza entre nós enquanto seguimos os passos de Cristo. As experiências de Moisés e do povo de Israel nos ensinam que cada passo que damos em direção ao nosso chamado pode ter repercussões eternas e significativas. Isso provoca uma reflexão profunda. Como você pode aplicar essas lições em sua vida diária? Você reconhece que sua identidade e seu chamado são partes de algo muito maior do que você mesmo? Esta reflexão pode liberar um novo nível de engajamento em sua vida espiritual e na busca de seu propósito. Então, reserve um tempo agora para orar e pensar sobre tudo o que discutimos. Como você pode se comprometer mais ativamente com sua comunidade de fé? Pense nas vidas que podem ser transformadas pela sua disposição em agir. A mensagem do Êxodo é clara. Nossa identidade e nosso chamado são frequentemente moldados nas lutas, mas também na busca pelo apoio da comunidade, que nos proporciona amor e companheirismo. Decida abrir seu coração e sua mente ao que Deus tem preparado para você. Cada desafio que você enfrenta pode ser um trampolim para seu crescimento e o de alguém que talvez você nem conheça, mas que precisa de sua história e exemplo. Sua jornada é única e necessária para construir o reino que Deus deseja entre nós. Que possamos, como Moisés, sermos portadores de esperança e encorajamento para todos que cruzam nossos caminhos e se encontram em busca de propósito.